e aproveitar para te perguntar de como você já disse isso em outros momentos, mas a pesquisa Quest foi uma coisa surpreendente. Acho que eu nunca vi um filiado ao PT agradar tanto assim a setores empresariais e do mercado brasileiro, quer dizer, uma pesquisa sem precedentes, no qual você protagonizou aí a excelente trabalho da Quest. Fernando Haddad. Começando pelo fim, né? Olha, Gustavo, eu acredito muito na política, no sentido mais nobre do termo. É você chegar com uma proposta, explicar ela detalhadamente, dizer que o Brasil tem um caminho, obviamente ouvir objeções, contribuições, recomendações, mas quando você senta seriamente, respeita o teu interlocutor na institucionalidade, estou falando com o presidente da Câmara, estou falando com o presidente do Senado, estou falando com o presidente do Supremo. Quando eu, desde dezembro, eu disse o seguinte: o Brasil não vive uma crise econômica, ele vive uma crise política desde 2013, né, com consequências econômicas. De maneira que, se a gente encontrar um caminho de resolver os dilemas da economia brasileira, eu não vejo razão nenhuma para a economia brasileira não decolar. Eu penso que nós podemos inaugurar um ciclo de desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, ambiental e fiscal, sem nenhum problema. Vejo muitas oportunidades sendo criadas. Então, aí as agências de rating que vêm ao encontro do que eu estou falando. Só essa semana foram 3, né, agências de rating dizendo: olha, o Brasil está melhor, e todos estão falando da questão institucional. Eu penso que o que surpreendeu todo mundo, mais do que qualquer outra coisa, foi a reforma tributária. As pessoas já tinham jogado a toalha. Ninguém mais acreditava que a reforma tributária fosse possível. E eu não só acreditava, como eu criei uma secretaria extraordinária para a reforma tributária. E convidei o maior especialista brasileiro hoje, que é o Bernardo Api, que está há 10 anos estudando o assunto, só faz isso da vida, virou quase que a obsessão da vida dele. E eu vi a maturidade, tanto na Câmara quanto no Senado, para fazer progredir esses projetos, tanto a PEC 45 quanto a 110. Então, eu criei a Secretaria Extraordinária porque eu dizia, se tiver um corpo técnico disposto a dar subsídios para deputados e senadores, essa reforma vai avançar. E ela avançou. Como avançou vários outros temas tabus que não eram... O CARF era um tabu, né? A remuneração dos combustíveis era um tabu, era uma série de... O marco fiscal era outro tabu, né? Se acabar o teto de gastos, vai acabar o mundo. E eu dizia, não, tem regras mais inteligentes do que essa, nós vamos desenhar juntos uma regra fiscal melhor do que o teto de gastos, né? Então, tudo isso eram tabus que foram sendo superados com a intensa participação do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional percebeu que ele pode ser protagonista de uma grande transformação do país, nada melhor para um político do que se alçar a condição de protagonista da grande história. E não da coisa miúda, não da coisa... Agora, Haddad, um ponto que tem criado por um pouco de preocupação aí é o chamado balcão de negócios, aí, a tentativa de grupos da Câmara de estabelecer sessões que, como você mesmo já fez umas contas publicamente, aí essas exceções aumentam a necessidade de aumento da alíquota aí que vai ser aplicada. Como é que vai ser tratado essa gana aí, digamos, por exceções? Da forma mais transparente possível. Na CIF, outra coisa que nós estamos fazendo muita questão de fazer é dar transparência para todos os dados. A primeira vez que o Ministério da Fazenda divulga o benefício fiscal por empresa. Hoje você tem na internet quanto que a empresa XPTO tem de benefício fiscal. Está lá, para todo mundo ver. Então, as grandes empresas do Brasil, você vai lá e você vê o benefício fiscal que ela tem.
para começar a questionar esse tipo de coisa. Por que nós estamos dando tanto subsídio para essa empresa? O que ela está fazendo de tão importante na comparação com as suas concorrentes ou na comparação com outros setores que justifique essa montanha de dinheiro, que muitas vezes somam bilhões de reais. Então, na reforma tributária, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar no começo da semana, se não na próxima semana, na outra, mas já está ficando pronto. Eu tenho um despacho semana que vem para ajustar a apresentação desses dados. Os dados já estão compilados, em que nós vamos mostrar quanto custa, em termos de alíquota padrão, cada exceção. Boa. Entendeu? Essa exceção custa 0,3 de alíquota padrão. Então, de 25 vai para 25,3. Essa outra custa 0,6, então vai para 25,9. Essa outra, você vai acumulando as exceções até chegar numa alíquota padrão que desvia da desejada pela sociedade. Qual é o objetivo? Não é punir ninguém, é dar clareza para o Congresso de que, se ele está beneficiando um setor, ele tem que estar muito bem embasado para isso. Porque todo mundo vai pagar por isso. E se todo mundo vai pagar por isso, isso tem que ter uma boa justificativa. Então, por exemplo, cesta básica, vamos zerar? Vamos zerar. Está justificado, legal. E os outros setores que a Câmara colocou? É o caso de repensar? Agora, isso não é uma crítica à Câmara, não, porque hoje nós temos condições de apresentar esses números, porque, afinal de contas, foi aprovada em segundo turno na Câmara uma proposta. Então, na minha opinião, eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho dito, olha, eu penso que o papel do Senado, quem sou eu para dirigir os trabalhos, mas eu penso, se eu for perguntado pelos senadores qual que seria o caminho mais adequado, eu diria, a PEC é muito boa, a PEC que saiu da Câmara, o que eu faria era dar uma limada nela. Eu não faria mais do que isso. Eu daria uma limada nela, para ela ficar mais enxuta, e, se tiver que voltar para a Câmara, voltar para fazer o gol. Voltar para encerrar o assunto e dar o maior passo econômico que o Brasil poderia dar a essa altura. E nada mais importante do que essa PEC no nosso horizonte econômico, a não ser o complemento dela. Já vou dizer, porque essa PEC tem, além de corrigir distorções horríveis do nosso sistema, ela sinaliza para o investidor duas questões importantes na cifra. Imposto sobre investimento, você zera. É fundamental. E o imposto sobre exportação, você zera. Tá. Quando você zera imposto sobre investimento, imposto sobre exportação, e combina isso com uma neoindustrialização vinculada à transição ecológica, eu acho que você completa um ciclo virtuoso em que você vai convidar o mundo a investir no Brasil para produzir produtos verdes no Brasil que podem servir ao mercado interno e ao mercado externo. Ou seja, transformar o Brasil num polo produtor de produtos verdes. Né? E a nossa vantagem comparativa de energia limpa.